Olá, tudo bem? O Educa Floripa está entrando no ar. No programa de hoje, nós vamos mostrar para você de casa uma matéria onde nós fomos descobrir o que é o tal do Mindfulness, lá na EBM José Amaro Cordeiro Érica. E também no nosso quadro especial de hoje, o nosso momento de reflexão, não é o seguinte, o tema é o Tech Day. Tecnologia para você hoje aqui no nosso Educa Floripa. Por isso, a nossa convidada é muito especial. Hoje eu vou falar com a Fernanda da Silva Lino. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem. Prazer ter você aqui com a gente no Educa Floripa. Prazer também. Bom, hoje você atua nas salas informatizadas, né? Qual que é a sua formação? A minha formação inicial é pedagoga, professora de anos iniciais. Mas assim que eu ingressei na rede como professora, eu fui convidada para trabalhar numa sala informatizada. E a partir daí me apaixonei por esse campo de estudo e passei a me aprofundar. Fiz especialização, depois mestrado e agora há pouco tempo defendi o doutorado também nessa linha de educação, tecnologia, comunicação. Que legal. Primeiro, então, você aceitou um desafio. Sim. Né? Não tinha muito conhecimento nessa área de tecnologia, mas aí diante desse desafio você resolveu se especializar e, né, hoje trabalha aí nessa área. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o seu doutorado aí na área de cibersegurança, né? Bom, houve um período nas salas informatizadas que faltavam equipamentos, né, principalmente no início do projeto e tal, mas graças a Deus hoje a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, junto à Prefeitura, já resolveu esse problema. Hoje nós temos bons equipamentos, né, para ensinar os alunos. O seu trabalho hoje ele é voltado dentro da sala de aula mais para que lado, né? Para que segmento? Você estava comentando aqui comigo que você trabalha com a educomunicação, né? Isso. Junção de duas palavras, aí, educação e comunicação, é isso? Isso, é um campo de conhecimento onde une, né, a justaposição da educação com o campo da comunicação, que são dois campos muito importantes e que trazem muitos benefícios para a educação. E dentro da educomunicação, o que é ensinado ali, né? O que o aluno aprende? Basicamente, são dimensões que envolvem os meios de comunicação, não apenas digitais, os analógicos também. Ah, é? Sim, começou com isso, né, nos anos 90, nos 2000, mais a leitura crítica dos meios de comunicação, e hoje a gente já faz um trabalho mais abrangente com os meios de comunicações digitais, né, internet, as redes sociais, sobretudo. Qual é a idade dos alunos que participam dessas salas informatizadas? Do primeiro ao nono ano, quer dizer, então, dos 6 aos 15, 14, 15 anos. E aí o aluno já tem contato com essas tecnologias da comunicação. Isso, é de duas formas. Até quinto ano com a aula fixa de tecnologia educacional na grade curricular e do sexto ao nono ano através de projetos com parcerias com professores. Aí a gente forma parcerias, dependendo do que o professor deseja fazer e cria um projeto específico para aquela turma. Uma das linhas do teu trabalho dentro das salas informatizadas é a questão da segurança digital. Em que momento você percebeu essa necessidade, né? Por que é importante a segurança digital nos meios tecnológicos? Então, foi observando os usos e consumos da cultura digital dos meus alunos, principalmente dos adolescentes, que eu comecei a perceber essas situações de violência, de discursos de ódio, e isso me chamou atenção e me levou a buscar essa pesquisa, né? E a segurança digital é um tema que assim, temos visto que é fundamental trabalhar dentro do âmbito escolar. Porque são muitos os riscos, né, que englobam não apenas o cyberbullying, mas são muitos os riscos que envolvem a cultura digital. Se, por um lado, a internet trouxe inúmeros benefícios, e a gente viu agora na pandemia como foi importante, né, ter os recursos da cultura digital. Por outro lado, tem uma série de desafios e ambivalências que precisam ser vencidas, e desde a escola, né? Claro que as famílias têm que trabalhar isso, né, dentro do seu contexto,
mas as escolas, sim, aí defendemos isso, né? A comunicação também defende isso, que a escola tem que trabalhar essas dimensões tão importantes da segurança, de saber navegar e de ser produtor também, não apenas receptor passivo. Você comentou agora há pouco que a idade ali dos alunos que frequentam entre 6 e 15 anos, né? Principalmente essa garotada que chega agora, né? Dos 6, vamos lá, até os 10 anos, esse primeiro contato com a tecnologia, né? Eles são o grupo mais vulneráveis dessa faixa etária? Sim, dos crimes, de alguns crimes específicos que ocorrem na internet, sim, eles são mais vulneráveis. Por exemplo, hoje a gente tem um grande número de pedófilos, né, nas redes, então as crianças ainda caem em armadilhas. E os adolescentes são vítimas de outros fenômenos e outros riscos também muito ruins e muito maléficos, que trazem consequências muito ruins. Por exemplo, o cyberbullying, que gera depressão. Há casos de suicídio, inclusive, de alunos da nossa rede, já aconteceu. E depressão, autoestima, automutilação, dificuldade de aprendizagem. E aí vai gerar uma série de consequências. O cyberbullying é um crime. Né, Sim. tratado como crime. Então, a gente, dentro do cyberbullying, tem vários segmentos ali, né? Tem os crimes de ódio, como você falou, os crimes cibernéticos, e tem também a questão da fake news, que é uma coisa que a gente está vendo hoje, né, com muita frequência, e existe aí uma luta, um combate contra as fake news, só que às vezes a gente não sabe, né, diferenciar muito o que é verdade, o que é mentira, o que é fake, né, e a veracidade da informação. Mas eu gostaria de voltar no tema cyber e cyberbullying e a gente definir melhor, principalmente para as famílias, os pais, né, que estão aí no dia a dia das crianças, né? Vocês conseguem acompanhar, vocês profissionais da educação, durante o período que essa criança está na escola, né? Mas boa parte da sua vida está dentro de casa, né? E às vezes os pais deixam lá, dão um tablet, dão um celular e deixam à vontade, vão fazer outras atividades. Alertar, né, para os pais e responsáveis o perigo do cyberbullying. Sim. Bom, o conceito de cyberbullying e de bullying são muito parecidos. É um ato repetitivo e intencional de causar sofrimento no outro. E o que caracteriza o bullying e o cyberbullying e diferencia dos outras formas de violência é a repetição. Por exemplo, hoje, se você chegar e me chamar de feia, isso não se caracteriza como bullying, porque foi uma vez só. Agora, se hoje você me chamar de feia, amanhã puxar meu cabelo, depois de amanhã cometer uma outra agressão, aí sim isso se caracteriza bullying e cyberbullying. Porém, a gente verifica que o cyberbullying tem consequências muito mais devastadoras, porque o que antes acontecia no recreio, no pátio ali, né, em volta de uma turminha ou na rua, hoje acontece na internet, na rede mundial de computadores, e em segundos aquela foto, aquela mensagem, aquele conteúdo é multiplicado para o mundo inteiro. Ele saiu do ambiente externo e foi para dentro da casa. Exatamente. Foi para dentro de casa. Exatamente, para dentro de casa, para todos os ambientes, porque está online, né? Então, portanto, está... E como é que o pai consegue evitar isso ou perceber? Tem... Monitoramento constante. É o que a gente sugere para as famílias. Acompanhem a vida digital dos filhos. Porque o que acontece? A gente percebe que a tecnologia facilita a vida dos pais. Uma vez que você coloca um tablet, ou até a televisão, na minha geração era a televisão, Sim. A tecnologia distrai, é o tempo dos pais poderem fazer alguma coisa, e até a gente nem condena isso, né? Às vezes é o momento que os pais têm para lavar uma louça, fazer uma comida, enfim. Mas a gente não pode deixar de monitorar o uso, o que essas crianças estão fazendo, com quem estão conversando, acompanhar esse perfil, porque, por exemplo, Facebook e Instagram são redes sociais que só pode ser criada com 13 anos. Mas a imensa maioria de crianças acima de 6 anos já tem a continha lá, porque os pais ajudam a fazer e mentem a... Então, assim, a gente não quer julgar, porque cada família é responsável pelas suas crianças. Sim. Mas é importante, então, acompanhar, monitorar
muito de perto o que as crianças fazem. Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse assunto, vai voltar também no tema da sua pesquisa de doutorado, que foi o cyberbullying. Bom, agora eu quero chamar a nossa matéria especial. Técnicas de controle da respiração ajudam estudantes da Rede Municipal de Florianópolis a reduzir a ansiedade e aumentar o foco. A equipe do Educa Floripa visitou uma escola no sul da ilha, onde uma professora passa de sala em sala para despertar essa conexão entre mente e corpo. Respira e solta. Perceba o ar entrando e saindo. Silencie a mente. Essas são algumas das dicas da professora Carla, que semanalmente percorre todas as salas da Escola Básica Municipal José Amaro Cordeiro, num trabalho que envolve respiração consciente, consciência corporal e inteligência emocional. Professora, a ideia desse projeto é ajudar os estudantes a silenciarem, a aquietarem, né, e fazer com que eles entendam e reconheçam as emoções. Sim. A minha caminhada antes da educação foi muito ligada ao autoconhecimento, né? Então eu trabalhei sempre com terapias, né, alternativas, integrativas, e eu vejo o nosso corpo como uma grande tecnologia, um grande potencial. E nós precisamos, né, da ajuda do nosso corpo para nos acalmar, para que a gente possa ter esses momentos de silêncio e se integrar com a gente mesmo, com o nosso ser interior, né? Então, a meditação, a respiração consciente, ela traz um centramento, né? Sabemos que vários, né, neurocientistas estão descobrindo muitas coisas, né, a respeito do que a gente sente, pensa e fala, que vai para o nosso corpo, né? Então, temos também o Augusto Cury, né, que ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, né, que isso acontece com muitas crianças, adultos, né, com todos nós. Então, a partir do momento que a gente tem essa disciplina, né, de que a respiração é algo gratuito, né, e que ela, quando ela é usada conscientemente, ela tem o poder de acalmar nossos pensamentos, sentimentos. Né? E a ideia é visitar as salas, né, rotineiramente, e fazer com que esses estudantes se acostumem, se habituem, né, a parar, a respirar e centrar. Com certeza, né? E trazendo isso como uma prática, porque é algo novo também, que eles não estão acostumados, né? Então, quando você se acostuma a fazer escolhas que te fazem bem, você começa já a sentir os benefícios da prática, né? A iniciativa tem contribuído com muitos estudantes. Laura, inclusive, já adotou a prática na sua rotina. Nas aulas de inglês, a minha turma é muito agitada. Ali, dá pra ver ali. Minha turma é muito agitada. Daí, quando chega ela dentro de sala de aula, minha turma já começa a se acalmar melhor, respirar. Eu, 1, 2, e daí, ai, dá uma paz. Eu acho tão legal. Te ajuda a silenciar, a ficar mais calma, mais tranquila, a pensar melhor as coisas, não focar só um monte de coisa ao mesmo tempo, focar em só uma coisa. Eu acho muito legal. E aí você foi investigar até mais sobre respiração, Sim, sobre meditação. Eu sempre, agora de noite, eu sempre estou fazendo uma meditação, eu sempre vou lá, desligo todas as luzes do meu quarto, boto uma música e vou lá e fico meditando. Eu medito 15 minutos, às vezes até um pouco mais, um pouco menos, depende. Laura, e como é que você se sente depois que... Calma, leve. Eu até costumo já desligar o telefone um pouco mais cedo, já para o corpo já entendendo que já é hora de dormir. Desligo e daí já vou fazer minha meditação e logo depois já vou dormir. Segundo a professora, a visita nas salas é rápida. São apenas alguns minutos voltados para trabalhar a mente, corpo e emoções. Um movimento que ajuda a reduzir a ansiedade e aumentar o foco. Fazem 2 meses que começou esse projeto, né? Então eu fiz toda uma conversa com os profissionais
da escola, né? E daí uns também falando, né, da dificuldade das crianças estarem, né, concentradas. E daí eu propus, né, durante uma vez na semana em cada turma, né, esse momento, né, do relaxamento, da consciência corporal. Eu sempre levo uma prática diferente, né? Às vezes eu levo músicas diferenciadas para ele sentir a música vibrando no corpo, né, os diferentes ritmos, o quanto o som ele pode ser sentido, né, para nos beneficiar ou para nos agitar, o quanto a gente é influenciada pelo meio, né? E também faço esse momento da respiração de 2 minutos, né? Porque eles também, a gente tem que começar devagar, né, para eles se acostumarem. Daí, além desse trabalho, também tem uma sala individualizada, que é a escolha a calma, né? Porque a gente sabe que aqui na escola a gente tem vários momentos onde os alunos também estão se relacionando, tem casos assim que eles às vezes estão violentos, não sabem ler as suas emoções. Então essa sala também é um momento que a gente ouve, né? Também faz um trabalho individualizado de relaxamento, de conexão com o corpo, para liberar essas emoções. Assim como os pais e os profissionais da escola, que também entram dentro do projeto. E além disso, eu também faço momentos de acolhimento, de vivências, né, nesse sentido do autoconhecimento, com diretores de outras escolas, assessores. Então também estou à disposição para isso. De volta com a nossa entrevistada, Fernanda Lino, falando sobre cyberbullying. Só para a gente encerrar esse assunto, né, a gente estava falando que o monitoramento em casa, né, a dica para os pais, né, que estão nos assistindo agora, é extremamente importante. Meio que uma prevenção, né? Monitorar, nesse caso, é sinônimo de prevenção. Mas aí quando o filho chega e diz assim para o pai ou para a mãe, não, mas você está invadindo a minha privacidade. É um tema complicado, né? É bem complicado e assim cabe a cada família, mas nós como educadores a gente sugere que é inegociável, não tem negociação. Lá na escola não tem jeito. Não tem jeito. Monitoramento e deu. Monitoramento. Tem que acompanhar, tem que ter a senha, tem que ter acesso às redes sociais e acompanhar tudo que os filhos fazem. Muito bem. Fica aí a dica para os pais em casa, hein? Bom, vamos falar então sobre a sua pesquisa do doutorado, que foi cibersegurança, né? Como e onde essa pesquisa foi realizada, Fernanda? Então, eu realizei essa pesquisa online, foi uma etnografia virtual. E eu fiz uma observação silenciosa, a parte prática, né? A coleta de dados, então, foi em grupos do Facebook, grupos de jogos, onde eu sabia que tinham muito movimento, muito diálogo e muitos casos de cyberbullying. Então, eu adentrei nesses grupos, eu criei um perfil e adentrei e fiquei acompanhando os 6 meses, onde eu pude coletar as situações de cyberbullying. E aí, depois, quando eu coletei, eu entrei em contato com as pessoas envolvidas, agressores, vítimas e testemunhas, né? Porque também, só um parêntese, a gente esquece que as testemunhas ou a plateia, no caso do bullying presencial, também são parte da situação de violência, né? Às vezes tem muita gente rindo, filmando, aplaudindo, e essas pessoas também são consideradas agressoras. Bem, e a partir desses dados, então, eu fiz uma correlação com o campo da teoria da educomunicação, principalmente com o conceito de ecossistemas educomunicativos. Fiz essa relação entre os dados que eu coletei e apontando algumas coisas que o campo da educação pode aplicar para prevenir, né, nessas situações. Você, nessa pesquisa, você se assustou com alguns casos ou com todos os casos? Alguma coisa assim que te chamou muita atenção? Ou práticas comuns, né? Nessa pesquisa de vários casos? O que você mais encontrou aí nessa pesquisa? O que eu mais encontrei foi violência de gênero, porque meninas jogadoras eram muito agredidas, porque como eram grupos de jogos, né? Então as meninas sempre foram muito agredidas. E racismo, violência de classe social, todo tipo de violência. E foi nada assim muito específico, mas assim, esse período foi muito difícil para mim, porque é um terreno pantanoso e eu queria me meter. Eu estava fazendo a técnica da observação silenciosa, mas o meu desejo era intervir e defender as vítimas. Você estava vendo ali alguém correndo risco e tal? Isso, e não podia por conta da postura como pesquisadora, né?
E então foi uma coisa bem angustiante. Qual foi o resultado dessa pesquisa? Bom, o resultado foi teórico, né, onde eu fiz um levantamento e uma inter-relação com os conceitos da educomunicação. E aí eu levantei 5 conceitos que foram articulados, né? Eu criei 5 conceitos que foram articulados com esses aspectos recorrentes que apareceram nos dados. Fernanda, a gente vê, né, você falando aqui de cyberbullying, realizado por vários tipos de pessoas, né? Até alunos fazem o cyberbullying também, né? Como é que você conscientiza os teus alunos, né? Os alunos da Rede Municipal de Ensino em Florianópolis, a não ter esse perfil, a evitar esse perfil, né? Como a gente falou agora há pouco, dentro desse trabalho de segurança digital, se fala muito em fake news, que não deixa de ser um cyberbullying também, porque às vezes eu invento uma história de uma pessoa, né, cria um fato, uma mentira, né, e aquela mentira se propaga e às vezes leva a consequências complicadas. Como é que é essa conscientização? Como é que vocês trabalham essa conscientização para o aluno? Então, o cyberbullying ou a segurança digital, ela está envolvida num outro aspecto mais amplo que a gente procura trabalhar dentro da educomunicação, que é a cidadania digital. Então, o aluno, ele vai entendendo ao longo do processo que para ser cidadão hoje perpassa pelo mundo digital. Então, tudo que você fala tem consequências, a sua postura no mundo digital deve ser a mesma no mundo presencial. E então a gente trabalha essas questões da segurança digital, dando dicas e sugestões, fazendo aulas e oficinas de pesquisa na internet, de busca por fake news. Tem agências verificadoras de fatos, né? A gente sempre trabalha com essas agências e semestralmente a gente tem o planejamento de fazer uma aula que seja assim, verificação das fake news do momento, porque sempre tem, né? Cada momento tem as suas fake news específicas e a gente faz uma checagem de fatos, é uma das atividades, né, realizadas, mas há muitas outras, desde como realizar pesquisa na internet. A gente também buscou, depois da pandemia, sabe que a gente percebeu o seguinte: os alunos eles têm muita habilidade em botar filtro no Instagram, em fazer dancinha de TikTok. Porém, percebemos na pandemia que eles não sabiam as coisas mais básicas. Às vezes, fazer uma pesquisa, abrir um editor de texto, às vezes até botar um acento, para achar um acento no teclado. Então, a gente faz esses 2 trabalhos em paralelo, com os recursos mais atualizados, com robótica, com as coisas mais atuais, e também com o básico, com o beabá, que a gente não pode deixar para trás, né? Bacana, bacana. Bom, a gente vai interromper mais uma vez a nossa conversa aqui, porque eu quero chamar o nosso momento de reflexão. O quadro é o seguinte, que está chegando com o tema Tech Day. Vamos conferir. É o seguinte, ó. Tech Day. Pessoal, nossa rede municipal de ensino de Florianópolis realizou o Tech Day. O que é o Tech Day? Tecnologia, um dia dedicado à tecnologia. 20 escolas estiveram na nossa escola Beatriz de Souza Brito, expondo, mostrando tudo aquilo que ao longo do ano realizaram a partir desses nossos 3 pilares da educação: tecnologia, inovação e criatividade. Lá nós podemos ver várias coisas, como robótica, impressora 3D. Lá nós temos um professor que faz algo que é fantástico. Uma coisa é você ter aula de robótica, uma coisa é você ter aula de tecnologia. Agora, um professor que não é da área de tecnologia ou da área de robótica, dar uma aula de história a partir da robótica, a partir da realidade aumentada, a partir da realidade virtual, é o sonho, né? Por quê? Porque é a transversalidade na educação. É importante que a gente tenha aula de tecnologia, importante que a gente tenha aula de robótica, inovação. Agora, quando um professor que a princípio a sua aula, a sua disciplina não tem um olhar,
uma vertente diretamente relacionada à tecnologia, e você vê esse professor expondo, é a realização, né? Porque hoje em dia, o estudante, o que ele quer, não é mais o monólogo do professor. Ele quer fazer, ele quer estar junto, ele quer experienciar junto. Então o Tech Day, que teve a participação na abertura do nosso prefeito Topázio, visitamos a feira, dos trabalhos que estavam ali sendo expostos, ver os nossos estudantes falando, mostrando seus projetos, ver o discurso na abertura da Ana Júlia, dizendo para nós todos como é uma aula de robótica, é algo extraordinário. A Ana Júlia, na verdade, fez aquilo que eu tenho falado nesse nosso quadro aqui do É o Seguinte, em que o aluno não é mais aluno, o aluno é o estudante, o caminhante, aquele que pergunta, aquele que questiona, aquele que é o ativo no processo de ensino-aprendizado. E a Ana Júlia fez justamente isso. Na abertura, ela deu uma aula para aqueles que estavam lá, como eu, o prefeito, a Raquel, nossa diretora e tantos outros, deu uma aula sobre robótica. Estava falando de como aprende robótica na escola. Robótica está presente em todas as nossas escolas da rede municipal de ensino. Chegou nas nossas creches, que a gente chama as nossas creches do futuro. O Tech Day mostrou que a educação, ela pode ser feita diferente. A educação, ela precisa ser feita diferente, porque as escolas mudaram em decorrência de que o mundo mudou. Logo, os professores terão que mudar, porque os estudantes já mudaram. Tech Day é apenas um dia, mas a tecnologia, a inovação e a criatividade é uma presença constante em todas as escolas municipais da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. De volta aqui com o nosso Educa Floripa. Fernanda, você foi palestrante no Tech Day, né? Sim. Como é que foi? Eu realizei 2 oficinas com adolescentes, que é o meu público-alvo, né? Porque eu trabalho com temas ali que são meio sensíveis para os muito pequenos. Nessa oficina especificamente, foi muito bom. Eles sempre têm muitos relatos, eles sempre sabem... Quem não sofreu cyberbullying sabe de alguém que sofreu, e aí eles querem participar e sempre conversar muito. Foi bacana, então. Foi muito bom. Bom, voltando aí no cyberbullying, você falou que você faz um trabalho de conscientização com os alunos, né? Mas muitas vezes tudo começa por uma brincadeira, né? Ele está achando que aquilo é uma brincadeira, que vai se dissipar em algum momento, e não é bem assim, né? Isso é uma coisa, até um dos slides da oficina que eu trabalho com eles, é uma coisa que a gente pega muito no pé. Tanto na minha pesquisa quanto no dia a dia, a gente vê a prática do cyberbullying ou do discurso de ódio seguida da frase: eu estava só brincando. Normalmente o agressor tem essa frase pronta para dizer depois de agredir a vítima. Então, a gente sabe que assim, o meme hoje é uma linguagem própria, né? A trollagem, o mundo digital trouxe novas formas de fazer humor. Então, a gente tem que cuidar, tenta trabalhar o cuidado nesse humor, assim. Brincadeira só é engraçada quando é bom para todos os participantes, que atrás da brincadeira tem muitas formas de violência e até crimes, formas criminosas de violência. Essa conscientização que vocês fazem com os alunos também vocês trazem para os professores? Sim, a gente faz e é muito parecida. Porque tem que pensar o seguinte, os professores também estão entrando no mundo digital tardiamente. Então, às vezes, estão no mesmo nível de letramento e alfabetização digital dos estudantes. Então, é muito parecido o conteúdo da sensibilização e das oficinas. Eles são orientados a perceber aí quando a coisa está começando a ficar séria, aquela brincadeira foi de mau gosto, pode gerar um cyberbullying? Sim, porque muitos professores até então, eles acham assim, quando um aluno relata de alguma coisa que aconteceu no mundo virtual, acha que não é da alçada dele e simplesmente se nega a problematizar, a trabalhar aquele assunto. Então, os professores estão começando a perceber que, sim, o que acontece no mundo digital do aluno é importante ser trabalhado no mundo presencial também. Bom, a gente comentava aqui nos bastidores sobre essa questão, tem jeito de frear um pouco essa tecnologia, né? Essa garotada hoje, ela nasce já no mundo tecnológico, né? Nós temos várias gerações, X, Z, enfim, e a gente vê assim, eles são ávidos por ter algum devices, alguma coisa
nesse sentido, né? De tecnologia na mão. Tem um jeito de dar uma freadinha nisso? Às vezes a coisa não fica muito exagerada. A gente tem 30 segundos para essa resposta. Eu acho que tem jeito, sim, e isso depende da educação. Porque se a gente fala que os adolescentes eles estão extrapolando, mas os adultos também estão. Então, na verdade, a sociedade precisa se reeducar frente ao uso das tecnologias, né? E isso é um papel de todos, da escola, das famílias, da sociedade de forma geral. Aí, ó, olha essa dica importante. Isso é o papel de todos. A escola tem feito a sua parte e orientando os alunos em sala de aula sobre essa questão da cibersegurança. E em casa, no lar, essa educação e esse cuidado tem que continuar, isso? Isso mesmo. Maravilha. Bom, hoje eu tive o prazer de conversar com a Fernanda da Silva, professora de tecnologia. Eu não te apresentei, né? Professora de tecnologia educacional, hoje na EBM Henrique Veras, lá na lindíssima Lagoa da Conceição. Muito obrigado pela tua entrevista. Obrigada também. Sucesso sempre, foi um prazer conversar contigo. Prazer também, muito obrigada. O Educa Floripa chega ao seu final. Nos vemos no próximo programa. Até lá!